Bom dia, meus amigos, tudo bem? Vamos para mais uma meditação hoje. Eu queria, antes de nós começarmos a meditação, fazer uma oração com vocês. Pai amado que estás nos céus, muito obrigado por mais um dia que o Senhor está nos concedendo. Cuida, Senhor, de cada filho teu nessa manhã, que nós possamos buscar o Senhor em primeiro lugar, para que as outras coisas possam ser acrescentadas, como nosso serviço, enfim, os afazeres de cada um aí do seu dia. Que a tua mão poderosa se faça presente na vida de cada um. Derrame as suas bênçãos sobre seus filhos e nos ajude a entender a tua palavra e ter o prazer de ter a tua companhia em nossas vidas no dia de hoje. Obrigado por tudo, são bênçãos que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom dia, meus amigos e irmãos. Hoje nós vamos fazer uma meditação no livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo de 6 ao 11. Tá bom? Vamos lá? Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão, que ruge procurando alguém para devorar. Resistindo firme na fé, certos de que sofrimentos igual ao de vocês estão se cumprindo na vossa irmandade, espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de tendes sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar, fundamentar. A ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então essa é a leitura de 1 Pedro 5, versículos 6 a 11. Irmãos, você já viu, né, a história, já ouviu a história de Pedro. Pedro andava com Jesus, ele foi chamado, é um dos pescadores que foi chamado ali para seguir a Jesus. Jesus encontrou com ele na pescaria. E Jesus fez uma pesca milagrosa ali, né? Porque o próprio Pedro, na época, ele foi pescar em uma noite e havia ali ficado a noite inteira e não pescou nada. E Jesus chegou até ele e pediu para que ele lançasse a rede em outro local, né? Do rio lá onde ele estava. E ele fez isso. E ao fazer isso, ele viu realmente um milagre acontecer. Muitos peixes ali entraram nas redes. E Pedro ficou maravilhado. E o próprio Jesus disse, venha e seja pescadores de homens. E Pedro realmente andou com Jesus. Só que ele andou com um temperamento dele de achar que ele era o melhor, de achar que todo mundo falharia com Deus e ele não. E será que cada um de nós temos uma atitude assim como Pedro, como antes? E Pedro, na verdade, ele amava Jesus de uma forma, né, dele. Ele gostava de Jesus, gostava da companhia de Jesus. Mas o temperamento dele ainda estava ali aflorado em sua vida. Tanto é que Jesus falou que ele iria negá-lo, né?
antes que o galo cantasse, o galo 3 vezes, e foi o que aconteceu. Mas eu vendo aqui em 1 Pedro, porque Jesus havia dado um recado para ele, falou: Pedro, quando você se converteres, apacenta minhas ovelhas. E foi o que aconteceu após a morte de Cristo. A chuva do Pentecostes, derramou-se ali sobre os discípulos, e Pedro foi um deles ali que começou a entender a mensagem de Deus. Interessante que Pedro, ele na verdade, começou verdadeiramente a ser um pastor e cuidar das ovelhas mesmo. Tanto é que você pode ver que essa mensagem acabamos de ler. Ele disse que nós deveríamos humilhar-nos na poderosa mão de Deus. E realmente precisamos, irmãos, humilhar-nos para podermos ver as bênçãos de Deus fluindo em sua vida e na minha. Deixar o eu morrer em nossa vida. E deixar Deus falar ao seu coração. Quando nós permitimos que Deus fale ao nosso coração, literalmente, a transformação ela vem naturalmente. Então, irmãos, que cá possamos aí entender que quando entregarmos a nossa vida diante do Senhor, sujeitarmos aos seus ensinamentos e entender que o sofrimento que você tem, você não é o único que está passando aqui neste mundo. Existem outras pessoas que sofrem igual ou mais ou menos que você, mas todos sofrem. Não se vitimize. Deixa Deus cuidar de você, como Ele mesmo disse para Pedro, através dessa mensagem. Eu cuido de vocês. Não Ele vai cuidar, Ele tem cuidado da gente. Analise a sua vida, meu irmão. Vê quantas vezes Deus cuidou de você. Vê quantas vezes Deus tem feito maravilhas em sua vida. Vê quantas vezes Deus tem te livrado das garras do inimigo, que a Bíblia fala: sujeitai a Deus e resistir ao diabo, porque Ele vai fugir de vocês. E que a honra, a glória, o domínio sobre todas as coisas possa ser do Senhor. Que Ele realmente seja tudo para a sua vida. Tenha um ótimo dia na presença do Senhor. Que Deus abençoe a todos vocês. Um abraço. Fiquem com Deus.